Sou Cristi de Castro. Sou Manu Cunha. Vamos falar sobre máscaras? Mas nós não vamos ser técnicas hoje, não. Até para a gente trazer a autenticidade com um olhar relevante para quem está falando sobre máscaras. A autenticidade é uma coisa que hoje em dia tá difícil pacas. Nem te conto. 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 Você é autêntico? A gente é autêntico o tempo inteiro? Acredito que não, até porque a autenticidade, na minha visão, é uma construção do autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhece, mais você tem a segurança de ter essa autenticidade, não é verdade? E a liberdade? Ó, não somos autênticos o tempo inteiro. Confesso. Tem hora que você é aquela, sabe, pensa uma coisa, mas diz outra. Você tá num determinado ambiente, a pessoa tá com uma roupa horrorosa, aí você olha e diz assim, meu Deus, de onde surgiu esse troço? Aí a pessoa ri pra você, gostou? Ficou maravilhoso. Lá se foi sua autenticidade. É uma máscara. Foi uma falsidade, né? Porque é um lugar delicado, né? Que a gente às vezes se coloca. E se a pessoa te pergunta, você vai ser autêntico e verdadeiro? Como que é se comportar nesse meio onde você é colocado a não dar a sua resposta diante daquilo que você gostaria? É interessante pensar sobre isso, né? Papel social são as funções que a gente tem na vida. Apenas isso. Quantas funções você tem? Aí você vai dizer assim, eu? Não sei. Eu tenho um monte de função. Eu não tenho um monte, eu tenho um monte. E são funções que em cada uma delas a gente precisa se comportar de acordo. É igual a gente comparar com a roupa, que você mesmo uma vez colocou. A gente não tem como ir de biquíni numa reunião de negócios. E aí passa por essas funções. Eu sou uma mulher como mãe, uma mulher como profissional, e no Riso de Petisco com minhas amigas, a gente senta e conversa sobre coisas aleatórias. Então, em cada lugar exige uma persona. Nesse lugar, por exemplo, como estamos com as nossas amigas, a gente pode falar, nossa amiga, não tá legal não. Tipo, porque realmente a ideia é essa, é a gente trabalhar a nossa autenticidade. Agora, a máscara, falando seriamente, é algo que a gente não vive sem ela. A gente nem sabe quando tá com máscara. Por quê? Porque a gente aprende isso desde pequeno. A gente nasce praticamente sem nada, sem nenhum traquejo social, e a gente vai olhando para os nossos pais, para as pessoas que estão em volta e vão copiando algumas coisas. Então, botou uma máscara. E não é só uma cópia, é um molde que nos é colocado na construção de quem somos. E conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós somos construídos, moldados nessa perspectiva. O que somos hoje é a memória de tudo que nós aprendemos. E aí entra em conflito quando você não está mais se encaixando nesse molde, nessa máscara, e quer mudar. Então é um convite aí para que a gente olhe, né, e busque o autoconhecimento para trazer essa autenticidade, porque a vida é cíclica. Nós não temos a mesma máscara de quando nós éramos crianças, né? Então existe uma evolução e um convite para isso, né? Nós mudamos de máscaras. Aprendemos outras. Basta mudar a situação, digamos que qualquer um de nós vai morar num lugar que a gente não conhece nada, nem linguagem, nem comportamento, nem modo de se vestir. A primeira coisa que a gente faz é desenvolver uma máscara. Cristi, quando que a máscara gruda na cara? Quando você é a mesma pessoa em todos os lugares. O lado ruim da máscara. Quando a gente não se permite relaxar. Quando a gente não se permite mudar de papel social. Que uma hora a máscara cai também. Porque existe um outro eu ali dentro. E chega um momento que é imposto para que a gente olhe. Um momento determinado da nossa vida. Porque não tem como a gente ser rígido o tempo todo. Em outras palavras, quando a gente se enrijece num papel, quando a máscara gruda na cara, a gente perde a capacidade de perceber, de responder ao mundo. Máscaras são mecanismos que a gente se utiliza até mesmo para se proteger. Então, quando a pessoa ela se fixa num mecanismo, ela não nada mais está do que se protegendo. Agora, a gente precisa ir soltando também essas máscaras para experienciar outras coisas que a vida proporciona, né? E é verdade que algumas pessoas não conseguem, mas isso não é uma questão de caráter, sabe? Essa pessoa não é falsa, ela não é um mau caráter, ela não é um mentiroso. Quando você tem uma máscara que você desempenha muito essa questão do seu papel profissional,
Tem pessoas que acham que você não larga dessa máscara. É muito curioso, né? Mas é curioso também a gente falar sobre isso, porque é uma exigência também muito grande das pessoas da área da saúde mental não passarem por questões de saúde mental. Eu mesmo tenho experiência de pessoas próximas que vivem essas demandas tanto quanto eu, tanto quanto a Cristi. Por que não? Porque é exigido essa máscara de que a gente, como trabalha numa determinada área, não pode sofrer algum dano que trata aquela área. O nutricionista não pode ser gordo, o dentista não pode ser banguela, ele não pode perder um dente. É como se ele tivesse que ser essa o cardiologista, o cardiologista provavelmente não pode ter um ataque cardíaco. Uma psicóloga não pode ter uma depressão? O psiquiatra não pode tomar um remédio? Então, essas pessoas que... É legal a gente falar também sobre as máscaras que são impostas pra gente. Tem as que a gente se reveste para se proteger e tem aquelas que são colocadas no âmbito social, ainda mais agora nas redes, que a gente precisa se utilizar para se proteger, mais até do que nunca. Porque com as redes, a gente cria, além das nossas personas internas, a gente ainda tem as personas que são criadas para apresentar. Eu tive uma colega no trabalho que ela estava mal, quase que em depressão. As amigas dela estavam viajando muito, conheciam vários países. Ela vem de um berço, assim, que ela tinha uma situação financeira muito boa, mas ela teve uma decadência na vida dela e ela não pôde acompanhar essa amizade da adolescência. E ela estava se comparando, caramba, fulano foi para lá, fulano foi para cá. E ela trabalhando numa empresa, precisando matar um leão por dia. E aí ela queria viver essa persona das amigas. Mas sabe lá se realmente existia essa felicidade, essa tal felicidade que as amigas estavam postando? Isso é uma máscara. Inclusive, eu até vi um caso muito interessante. Uma youtuber fez um canal fake, com histórias fake, que viralizou e que era pura mentira. E as pessoas acreditavam naquela persona, naquela máscara. Então, a gente, além de ter que lidar com as nossas defesas, com quem somos, com as máscaras sociais que precisamos ter para viver, tem agora as máscaras impostas. Então, qual é a máscara que a gente precisa sempre colocar nas redes? Um exemplo, outro dia fui para Penedo na festa do Papai Noel, crente para ver o Papai Noel, era todo mundo tirando foto o tempo todo, mas ninguém estava olhando o Papai Noel. Qual é a necessidade de você ter que colocar toda hora essa máscara de que tá bem, de que tá feliz, de que tá gastando, e aí tira foto do prato? É a questão da perfeição, da falta da dor, da negação da dor. A dor simplesmente não existe. O ruim disso é quando a gente se torna insensível à dor do outro. Porque de tanto o outro não colocar a dor, de tanto a gente estar acostumado a ser perfeito, a gente se torna surdo ao choro do outro. A gente não ouve. E aí a gente também não pode chorar. Esse é o lado ruim de uma máscara. O que eu vejo muito cruel nas redes é a comparação. Porque não tem como a gente comparar a nossa máscara, a nossa realidade, a nossa pessoa, a nossa história com a história do outro. Então essa questão da gente querer comparar vai dar ruim, entendeu? Não tem como. A questão é que a gente nunca entende que se a gente é uma pessoa única, não tem como ser comparado com outra pessoa. É isso aí. Ou seja, a minha máscara só serve para mim, ela é pessoal. Eu não consigo emprestar ela a você. Ainda que ela me seja tirada ou que eu mesma tire em determinado momento, isso já aconteceu muitas vezes, é óbvio, ela não serve. E se eu tenho uma coisa que não serve para ninguém, é óbvio que o outro não serve de parâmetro para mim. É legal a gente falar sobre medida, porque a minha medida é diferente da sua. A minha essência é diferente da sua, a minha experiência é diferente da sua. E até que ponto a gente coloca isso como algo único e se utiliza dessa singularidade para ser uma potência? Porque aí está a nossa potência, a nossa autenticidade. Como eu não sei que eu sou singular, como eu não sei que eu sou única, como eu não sei que eu não preciso me comparar, eu não tenho a capacidade de olhar para mim e me aprovar. Isso é legal, porque quanto mais a nossa autoimagem é fragmentada, mais o olhar está externo. Por quê? Porque a gente precisa de um espelhamento para estruturar aquilo que nós enxergamos como sendo nós mesmos. Eu não sei quanto é você, mas eu falo um bocado sozinha. Eu falo comigo. Eu às vezes estou cozinhando e aí eu tenho uma ideia e eu digo para mim mesma, grava essa ideia.
Você fala com você quando você tá sozinho? E você sabe que eu não sei quem eu sou quando eu tô sozinha? É uma boa questão. E não é só falar, é também se escutar, porque você pode então, falar sem né? ter esse ouvido, né? Meninas, e o que vocês gostam de fazer para poder relaxar e se permitirem mudar de ambiente e ter uma relação mais saudável com o meio onde vocês estão inseridas? Eu, por exemplo, adoro dançar na minha sala. Isso para mim é uma forma de trabalhar sempre esse lado da autenticidade, da vontade, da descontração. Eu gosto de pegar o papel e uma caneta e ir escrevendo tudo que está vindo na minha cabeça. Gosto de estar debaixo do chuveiro e prestar atenção na água, na minha pele, a temperatura das coisas, o cheiro, o gosto. Quando eu estou sozinha, eu faço isso. Quando eu tenho essa oportunidade de me experienciar. Acho que passa por aí.